Numa mansão imponente, um simples retrato escondia um segredo capaz de mudar tudo. Uma frase dita por acaso fez o passado despertar e trouxe à tona uma verdade enterrada por décadas. Dois destinos, separados pela dor, cruzar-se-iam novamente graças à coragem de uma mulher simples. O que começou como um encontro comum terminaria como um milagre impossível de explicar. Antes de ouvir esta história comovente sobre reencontros, memórias perdidas e o poder do amor que resiste ao tempo, não se esqueça de deixar o seu gosto e inscrever-se no canal para mais relatos emocionantes. A mansão dos Monteiro erguia-se imponente no bairro do Morumbi, em São Paulo, como um monumento à riqueza e ao poder. Com seus pilares neoclássicos e jardins impecáveis, a propriedade era o retrato perfeito do sucesso de Eduardo Monteiro, um dos empresários mais respeitados do país. Naquela manhã de outono, enquanto as folhas secas dançavam pelo jardim, Eduardo caminhava pelos corredores silenciosos da mansão, observando os retratos de família que adornavam as paredes. Seu olhar sempre se demorava em um deles, a fotografia de dois meninos sorridentes sentados ao piano. Os passos de Eduardo ecoavam pelo chão de mármore, ritmados como as batidas de um coração que nunca se curou completamente. Aos 45 anos, ele tinha conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar. Empresas prósperas, carros de luxo, viagens internacionais, mas havia um vazio que nenhuma riqueza conseguia preencher. A ausência de Gustavo, seu irmão caçula, desaparecido aos 6 anos de idade durante um passeio no parque. "O senhor gostaria que eu prepare seu café da manhã agora?" perguntou Dona Celeste, a governanta que o servia há mais de 2 décadas. "Sim, por favor", respondeu Eduardo, sem tirar os olhos do retrato. "E informe a nova funcionária que quero conhecê-la. Ela começou ontem, não é mesmo?" Dona Celeste assentiu, ajeitando o avental impecavelmente branco. "A Maria, senhor. Começou na faxina. Parece ser uma boa moça, muito educada." Eduardo assentiu distraidamente, voltando para seu escritório. Como todos os dias há 25 anos, ele sentou-se à escrivaninha de jacarandá e abriu a primeira gaveta, onde guardava um pequeno barquinho de madeira, o último presente que fizera para o irmão. "Meu campeão", sussurrou, passando os dedos sobre a pequena embarcação. O relógio marcava 9 horas quando Maria entrou no escritório, após bater timidamente na porta. Era uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples e olhos atentos, que pareciam carregar histórias não contadas. "Bom dia, senhor Monteiro. Sou Maria Oliveira, a nova funcionária." Eduardo levantou-se, estendendo a mão em um cumprimento formal. "Seja bem-vinda, Maria. Dona Celeste falou bem de você. De onde você vem?" "Nasci em Minas Gerais, senhor, mas vim para São Paulo ainda criança. Passei alguns anos em um orfanato em Santana, até conseguir meu primeiro emprego aos 16. Eduardo sentiu uma pontada no peito ao ouvir a palavra orfanato, como sempre acontecia. 25 anos haviam se passado, mas a dor continuava fresca. "Espero que se sinta bem aqui", disse, procurando manter a compostura. Maria assentiu e começou a limpar as estantes com cuidado. Seus olhos percorriam os livros caros, as estatuetas de bronze, os porta-retratos de prata. Foi quando seu olhar captou a fotografia dos 2 meninos ao piano. Ela parou, como se tivesse visto um fantasma. Eduardo percebeu a mudança súbita em seu semblante. "Algum problema, Maria?" Ela parecia hipnotizada pelo retrato, os dedos tremendo levemente, enquanto apontava para a imagem do menino mais novo. "Este menino..." Sua voz era quase um sussurro. "Eu conheço este menino." O tempo pareceu congelar. Eduardo sentiu o corpo enrijecer. "Como assim você conhece?" "Este é meu irmão Gustavo. Ele desapareceu há 25 anos." Maria virou-se para Eduardo, os olhos marejados de lágrimas. "Senhor, esse menino viveu comigo no orfanato até os 14 anos, exclamou, apontando para o retrato. "Tenho certeza absoluta. Ele se chamava Gabriel lá, mas sempre dizia que não era seu nome verdadeiro." Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Em 25 anos, nunca havia recebido uma pista tão concreta sobre o paradeiro do irmão. Centenas de falsas esperanças haviam sido erguidas e derrubadas ao longo dos anos,
Mas algo no olhar de Maria era diferente. Havia uma convicção, uma certeza, que não podia ser fingida. Por favor, sente-se. Eduardo indicou a poltrona de couro diante de sua mesa. Conte-me tudo. Quando? Como ele era? Do que se lembrava? Maria sentou-se, ainda trêmula. Foi no orfanato Santa Clara, em Santana. Cheguei lá com 7 anos e ele já estava lá. Devia ter uns 8 ou 9 anos na época. Sempre foi reservado, diferente das outras crianças. À noite ele tocava piano no salão comunitário. Um piano velho, desafinado, mas nas mãos dele parecia mágica. Eduardo sentiu um calafrio. Gustavo havia começado a aprender piano aos 4 anos, mostrando um talento natural que encantava a família. Ele falava de sua família? Perguntou, tentando controlar a ansiedade em sua voz. Sim, mas as freiras não acreditavam nele. Diziam que eram fantasias, que ele havia sido abandonado como todos nós. Mas ele insistia. Falava de uma casa grande, com jardim e um piano de cauda preto. Contava sobre o irmão mais velho que o chamava de meu campeão. Aquelas palavras atingiram Eduardo como um raio. Meu campeão era exatamente como ele chamava Gustavo. Era um código entre eles, uma brincadeira particular que ninguém mais conhecia. Ele tinha alguma marca de nascença? Perguntou, buscando uma confirmação definitiva. Maria franziu a testa, esforçando-se para lembrar. Sim, uma pequena mancha em forma de meia-lua atrás da orelha direita. Eduardo levou a mão à boca, sufocando um soluço. Era verdade. Gustavo tinha aquela marca, um detalhe que nunca havia sido divulgado na imprensa durante as buscas, por orientação da polícia. O que aconteceu com ele depois? Onde está agora? A voz de Eduardo era urgente, quase desesperada. Ele fugiu do orfanato aos 14 anos, depois de uma briga com um dos zeladores. Ninguém mais teve notícias dele. Eu saí de lá 2 anos depois, quando consegui um emprego como ajudante de cozinha. Maria fez uma pausa, observando a angústia no rosto de Eduardo. Mas ele deixou algo antes de ir embora. Um desenho. Um desenho? De quê? Uma casa grande, com jardim, 2 meninos de mãos dadas diante de um piano, e uma frase escrita embaixo. Um dia meu irmão vai me achar. Eduardo não conseguiu mais conter as lágrimas. 25 anos de dor reprimida transbordaram de uma só vez. Maria, percebendo o impacto de suas palavras, permaneceu em silêncio respeitoso. Depois de alguns minutos, Eduardo levantou-se, determinado. Maria, preciso que me leve até esse orfanato. Preciso falar com as pessoas que conheceram meu irmão, ver esse desenho se ainda existir. O orfanato fechou há 10 anos, senhor. Mas sei que a irmã Conceição, que era a diretora, ainda vive num convento em Santana. Ela guardava todos os pertences das crianças que passaram por lá. Eduardo pegou o telefone, ligando imediatamente para seu assistente pessoal. Cancele todos os meus compromissos desta semana e chame o Ricardo imediatamente. Ricardo Montenegro era o chefe da equipe de segurança de Eduardo. Um ex-policial que havia participado das buscas por Gustavo 2 décadas antes. Enquanto esperava, Eduardo olhou novamente para o retrato dos 2 meninos ao piano. Pela primeira vez em 25 anos, sentia uma esperança real de reencontrar seu irmão. A promessa silenciosa que fizera diante daquele mesmo retrato todas as noites. Vou te encontrar, meu campeão. Finalmente parecia possível de ser cumprida. 25 anos, murmurou Eduardo, enxugando as lágrimas. Mas não é tarde demais. Nunca é tarde demais. No jardim da mansão, as folhas secas continuavam sua dança ao vento, testemunhas silenciosas do início de uma jornada que mudaria para sempre a vida dos irmãos Monteiro. A viagem até o bairro de Santana foi silenciosa. Eduardo dirigia seu próprio carro, contrariando o protocolo de segurança que Ricardo sempre tentava impor. Maria sentava-se no banco do passageiro, olhando pela janela enquanto a paisagem urbana de São Paulo desfilava lá fora. O contraste entre os arranha-céus do centro financeiro e as construções mais simples da Zona Norte refletia perfeitamente a distância entre o mundo luxuoso de Eduardo e a realidade que seu irmão possivelmente vivera por tantos anos. Foi ali, disse Maria de repente, apontando para um conjunto de prédios antigos. O orfanato ficava naquele terreno.
Agora é um conjunto habitacional. Eduardo estacionou o carro e observou o local por alguns instantes. Como seria a vida de Gustavo ali? Quantas noites seu irmão havia passado naquele lugar, sonhando com o lar do qual fora arrancado? O convento da irmã Conceição fica 2 quadras adiante, Maria indicou. Ao chegarem, foram recebidos por uma noviça jovem que os conduziu até um jardim interno, onde uma senhora de aproximadamente 80 anos regava plantas em vasos de cerâmica. Apesar da idade avançada, Irmã Conceição mantinha um olhar vivo e movimentos precisos. Irmã Conceição, estes são Eduardo Monteiro e Maria Oliveira. Eles gostariam de falar com a senhora, apresentou a noviça. A idosa virou-se lentamente, ajustando os óculos de armação fina. Maria Oliveira, ah, sim, a pequena Maria do piano, não é? Você tocava com o Gabriel. Maria sorriu, emocionada por ser lembrada. Sim, irmã, é sobre o Gabriel que viemos falar. Na verdade, acreditamos que seu nome verdadeiro seja Gustavo Monteiro, irmão do senhor Eduardo. Os olhos da freira se arregalaram levemente. Ela colocou o regador sobre uma mesa de pedra e fez um gesto para que se sentassem nos bancos do jardim. Então ele estava certo o tempo todo, murmurou, mais para si mesma do que para os visitantes. Eduardo sentou-se à frente da religiosa, seu coração acelerado. A senhora se lembra dele? Como poderia esquecer? Gabriel, ou Gustavo, como o senhor diz, era uma criança especial, diferente. Enquanto as outras crianças brincavam, ele ficava horas ao piano. Autodidata, aprendeu sozinho. Dizia que já sabia tocar, que apenas estava lembrando. E como ele chegou ao orfanato? Perguntou Eduardo, tentando manter a voz firme. A freira respirou fundo, como se organizasse as memórias. Foi em 1998, se não me engano. Uma assistente social o trouxe, dizendo que havia sido encontrado sozinho em uma rodoviária. Tinha documentos, uma certidão de nascimento em nome de Gabriel Silva. Tudo parecia em ordem. Mas não era, interrompeu Eduardo. Não, não era, concordou a freira. Percebemos depois de algum tempo que os documentos eram falsificados. Mas isso acontecia com frequência naquela época, infelizmente. Notificamos as autoridades, mas sem uma identidade confirmada, ele continuou conosco como Gabriel. Eduardo sentiu o sangue ferver nas veias. Durante todos aqueles anos, enquanto sua família se despedaçava de dor, Gustavo estava a menos de 20 quilômetros de distância, vivendo com outro nome, outra identidade. Ele sempre falou sobre sua família verdadeira, continuou a irmã. Descrevia uma casa grande, um jardim, um piano de cauda. Falava do irmão que o ensinara a tocar. No início, achávamos que eram fantasias, um mecanismo para lidar com o abandono. É comum entre crianças órfãs criarem histórias sobre suas origens. Não eram fantasias. A voz de Eduardo estava embargada. Era a verdade. Sim, agora vejo que sim. A freira ajustou novamente os óculos. Ele tinha pesadelos frequentes, acordava gritando, dizendo que alguém o havia levado do parque. Dizia que não conseguia ver o rosto da pessoa, apenas lembrava de ter sido colocado em um carro. Eduardo fechou os olhos. A investigação policial havia concluído que Gustavo fora levado do Parque Ibirapuera durante um passeio com a babá, que se distraíra por alguns minutos. Nunca encontraram testemunhas que tivessem visto o sequestro. Nossos pais nunca se recuperaram, disse Eduardo, revivendo as memórias dolorosas. Minha mãe adoeceu de tristeza. Passava os dias sentada ao piano que Gustavo costumava tocar, esperando que ele voltasse. Meu pai mergulhou no trabalho até a exaustão. Nossa família foi destroçada. Irmã Conceição assentiu com empatia. Lamento muito. Se soubéssemos, se tivéssemos acreditado no menino desde o início... O que aconteceu depois que ele fugiu? Perguntou Eduardo. Ele teve uma discussão com um dos funcionários que o proibiu de usar o piano depois do horário permitido. Na manhã seguinte havia desaparecido. Deixou apenas um desenho sob o travesseiro. O desenho! Exclamou Maria. A senhora ainda o tem? Irmã Conceição levantou-se com alguma dificuldade. Venham comigo. Eles seguiram a freira até uma pequena sala adjacente ao claustro. Lá,
Um arquivo de metal continha pastas organizadas por ano. Ela abriu uma gaveta e retirou uma pasta etiquetada com o nome Gabriel Silva, 1998-2006. Guarda os pertences de todas as crianças que passaram pelo orfanato. Alguns voltam anos depois, procurando por vestígios de seu passado. Com mãos cuidadosas, ela retirou da pasta um papel amarelado pelo tempo. Era um desenho feito a lápis, uma casa grande, muito parecida com a mansão dos Monteiro, 2 meninos de mãos dadas diante de um piano, e a frase que Maria havia mencionado: "Um dia, meu irmão vai me achar." Eduardo pegou o desenho com mãos trêmulas. Era a caligrafia de Gustavo, a mesma que ele se lembrava dos bilhetes que trocavam quando eram crianças. No verso do papel havia outra frase. Piano significa suave em italiano. Meu irmão me ensinou isso. Uma memória súbita invadiu Eduardo. Na véspera do desaparecimento de Gustavo, eles haviam feito um jogo de palavras estrangeiras. Eduardo, então com 14 anos, estava aprendendo italiano e ensinara ao irmão que piano significava suave. É ele, murmurou Eduardo, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. É o Gustavo. Há mais uma coisa, disse a irmã Conceição, retirando da pasta uma pequena caixa de madeira. Ele deixou isso também. Dentro da caixa havia um barquinho de madeira, idêntico ao que Eduardo guardava em sua gaveta. Eu fiz 2 barcos iguais, explicou ele, com a voz entrecortada pela emoção. Um para cada um de nós. Era nosso segredo. Maria, que observava a cena em silêncio, enxugou as próprias lágrimas. Ele dizia que o barco o levaria para casa um dia. Eduardo apertou o pequeno barco entre os dedos, sentindo-se simultaneamente devastado e esperançoso. Durante anos, imaginara os piores cenários sobre o destino do irmão. Agora sabia que Gustavo estivera vivo todo esse tempo, preservando as memórias, esperando ser encontrado. A senhora tem alguma ideia de para onde ele pode ter ido depois que fugiu? Perguntou Eduardo à religiosa. Não temos informações concretas. Alguns anos depois, uma das nossas ex-internas disse tê-lo visto em Embu das Artes, na feira de artesanato. Disse que ele estava pintando retratos. Sempre foi talentoso com desenho, além da música. Eduardo trocou um olhar significativo com Maria. Era uma pista, talvez a única que teriam. Irmã, posso levar estes pertences? Perguntou, indicando o desenho e o barquinho. Claro, eles pertencem à sua família, afinal. Ao saírem do convento, Eduardo sentia-se transformado. Por 25 anos, vivera com um fantasma, uma ausência que moldara toda a sua existência. Agora tinha provas concretas de que seu irmão estivera tão perto, lutando para manter viva a memória de sua verdadeira identidade. O que faremos agora? Perguntou Maria, enquanto caminhavam até o carro. Vamos encontrá-lo, respondeu Eduardo com uma determinação que não sentia há décadas. Vou contratar a melhor equipe de investigação privada do país. Vamos procurar em Embu das Artes, em todas as feiras de artesanato, em todas as galerias de arte. Não vou desistir até encontrá-lo. Posso ajudar, ofereceu Maria. Convivi com ele por anos. Talvez eu possa reconhecê-lo, mesmo depois de tanto tempo. Eduardo olhou para a mulher que, por um acaso do destino, havia trazido de volta a esperança à sua vida. Obrigado, Maria. Você não imagina o que fez por mim hoje. Enquanto voltavam para a mansão, Eduardo dirigia com os olhos marejados, revivendo memórias de sua infância com Gustavo. Lembrou-se do irmãozinho correndo pelo jardim, das aulas de piano, das histórias que inventavam juntos antes de dormir. Lembrou-se da promessa que fizera a si mesmo no dia do desaparecimento. Vou te encontrar, meu campeão. Não importa quanto tempo leve. 25 anos haviam se passado, mas a promessa permanecia viva. E agora, pela primeira vez, parecia possível cumpri-la. Ao chegarem à mansão, Eduardo foi direto para o piano de cauda na sala de música. Abriu a tampa e tocou uma melodia simples, a primeira que ensinara a Gustavo. As notas ecoaram pela casa vazia, como um chamado através do tempo. Estou chegando, meu campeão, sussurrou para si mesmo. Estou chegando. Naquela mesma noite, Eduardo reuniu-se com Ricardo e sua equipe de segurança. Apresentou-lhes as novas informações
e ordenou que iniciassem imediatamente uma busca em Embu das Artes e em todas as feiras de artesanato e galerias de arte da região metropolitana de São Paulo. Quero descrição absoluta, instruiu. Se ele estiver lá, não quero assustá-lo. Precisamos abordá-lo com cuidado. Ricardo, que acompanhara de perto o sofrimento de Eduardo ao longo dos anos, assentiu com seriedade. Vamos encontrá-lo, patrão. Desta vez, vamos encontrá-lo. Enquanto a equipe se retirava para iniciar os preparativos, Eduardo permaneceu sozinho em seu escritório, contemplando o desenho deixado por Gustavo no orfanato. Aquele traço infantil que representava os dois irmãos de mãos dadas diante do piano era mais do que uma lembrança. Era uma promessa, um elo que nem o tempo nem a distância haviam conseguido romper. Um dia meu irmão vai me achar. Leu novamente, passando os dedos sobre as palavras escritas com a caligrafia hesitante de uma criança. Eduardo sorriu através das lágrimas. E esse dia chegou, meu campeão. Esse dia finalmente chegou. A feira de artesanato de Embu das Artes fervilhava de vida naquele domingo ensolarado. Turistas e paulistanos passeavam entre barracas coloridas, apreciando obras de arte, esculturas de madeira e bijuterias artesanais. Eduardo, vestido discretamente com jeans e camiseta, observava cada rosto, cada movimento, em busca de algum sinal do irmão. Maria caminhava ao seu lado, enquanto Ricardo e dois outros seguranças mantinham-se a uma distância estratégica, tentando não chamar atenção. Já era a terceira feira que visitavam em 2 semanas. As buscas estavam sendo meticulosas, mas até agora infrutíferas. Ainda temos metade da feira para verificar, disse Maria, percebendo o desânimo no olhar de Eduardo. E se não encontrarmos nada hoje, ainda temos a Feira de Santana na próxima semana. Eduardo assentiu, agradecido pelo otimismo da mulher que, em tão pouco tempo, tornara-se uma parceira essencial nessa busca. Nos últimos dias, Maria contara mais sobre sua convivência com Gabriel no orfanato, como ele se isolava dos outros meninos, como passava horas ao piano ou desenhando, como às vezes acordava chorando, chamando pelo irmão. Ele nunca desistiu de você, havia dito Maria na noite anterior, enquanto tomavam chá na varanda da mansão. Mesmo quando todos diziam que ele estava inventando histórias, ele nunca deixou de acreditar que um dia voltaria para casa. Essas palavras davam a Eduardo a força necessária para continuar procurando. Vejamos naquela seção de pintores, sugeriu, apontando para um conjunto de barracas onde artistas expunham seus trabalhos. Caminharam lentamente, examinando cada banca. Havia paisagens, naturezas mortas, retratos, arte abstrata, um caleidoscópio de estilos e técnicas. Eduardo observava especialmente os artistas que faziam retratos ao vivo, mas nenhum deles se parecia remotamente com seu irmão. Foi então que Maria parou abruptamente diante de uma tela exposta na lateral de uma pequena barraca. Era um retrato de um menino sentado ao piano, visto de costas, mas com o rosto parcialmente visível em perfil. A luz suave que banhava a cena criava uma atmosfera nostálgica, quase etérea. Eduardo, chamou ela com a voz trêmula, olhe isso. Ele se aproximou e sentiu o coração disparar. Havia algo familiar no estilo, na maneira como a luz era capturada, na composição meticulosa. Mais do que isso, o menino retratado lembrava vagamente o próprio Gustavo quando criança. Onde está o artista? Perguntou Eduardo à dona da barraca vizinha, uma senhora que vendia crochês. O Rafael? Ele vem apenas nos primeiros domingos do mês. Hoje é o 3º domingo. Rafael? Repetiu Eduardo, sentindo uma pontada de decepção. Não era o nome que esperava ouvir. Sim, Rafael Almeida. Um rapaz reservado, muito talentoso. Faz esses retratos lindos, especialmente de crianças. A senhora sabe onde podemos encontrá-lo? Perguntou Maria. A mulher hesitou, olhando-os com desconfiança. Por que querem saber? Ele tem problemas com alguém? Não, nada disso, apressou-se Eduardo. Sou um colecionador de arte. Fiquei interessado no trabalho dele. Gostaria de encomendar algumas obras. A explicação pareceu satisfazer a mulher, que relaxou visivelmente. Ah, entendo. Bem, não sei onde ele mora exatamente, mas sei que também expõe na feira noturna de Santa Cecília, às quintas-feiras. Talvez o encontrem lá. Eduardo agradeceu e comprou a tela do menino ao piano,
pagando o dobro do preço pedido. Enquanto caminhavam de volta ao carro, ele e Maria examinavam cada detalhe da pintura. "Olhe isso", disse Maria, apontando para um pequeno detalhe no canto inferior da tela. Em vez da tradicional assinatura, havia um minúsculo barco desenhado, quase idêntico ao barquinho de madeira que Gustavo guardara todos aqueles anos. "É ele", murmurou Eduardo, sentindo uma emoção que mal conseguia conter. "Tem que ser ele." Ricardo se aproximou, curioso. "Encontraram algo, patrão?" "Talvez", respondeu Eduardo, mostrando a tela. "Precisamos ir à feira noturna de Santa Cecília na quinta-feira. E quero que você descubra tudo o que puder sobre um artista chamado Rafael Almeida antes disso." Nos dias que se seguiram, Eduardo mal conseguia se concentrar em seus negócios. Passava horas olhando para a pintura, buscando nela sinais que confirmassem suas suspeitas. O barquinho era uma evidência forte, mas precisava ter certeza. Na quarta-feira, Ricardo trouxe as primeiras informações sobre Rafael Almeida. "Não encontramos muita coisa, patrão. Ele não tem redes sociais, nem site profissional. Conseguimos apenas um endereço em Santa Cecília, registrado na Associação de Artesãos, e uma foto de baixa qualidade de um catálogo de exposição de 3 anos atrás." Eduardo examinou a foto granulada. Mostrava um homem de aproximadamente 30 anos, barba curta, traços que poderiam ou não ser semelhantes aos de Gustavo. A imagem era de tão má qualidade que era impossível ter certeza. "Amanhã saberemos", disse Eduardo, devolvendo a foto a Ricardo. "Amanhã finalmente saberemos." A feira noturna de Santa Cecília era menor e mais intimista que a de Embu. Ocupava uma praça iluminada por lâmpadas coloridas penduradas entre as árvores, criando um ambiente acolhedor. Artesãos e artistas expunham seus trabalhos em pequenos estandes, enquanto um saxofonista tocava jazz em um canto da praça. Eduardo, Maria e a equipe de segurança chegaram às 8 da noite, quando a feira estava em plena atividade. Percorreram metodicamente cada corredor, cada estande, em busca de Rafael Almeida. Depois de quase 1 hora de buscas infrutíferas, Maria tocou o braço de Eduardo. "Ali", disse ela, apontando para um estande simples no canto da praça. Um homem de aproximadamente 30 anos, cabelos castanhos e barba curta, pintava o retrato de uma menina que posava pacientemente em frente a ele. Eduardo sentiu o coração acelerar. Mesmo à distância, havia algo familiar no perfil do homem, na maneira como inclinava levemente a cabeça enquanto trabalhava. "Vou me aproximar sozinho", disse a Maria e Ricardo. "Fiquem aqui." Ele caminhou lentamente até o estande, tentando controlar a respiração, as pernas, os pensamentos. 25 anos de busca, de sofrimento, de esperança nunca completamente abandonada, culminavam neste momento. O artista não notou sua aproximação, concentrado como estava em seu trabalho. Eduardo observou-o por alguns instantes, estudando seus traços. O tempo e as experiências haviam modificado aquele rosto, mas os olhos eram os mesmos que Eduardo lembrava da infância. "Sua técnica é impressionante", disse finalmente, com a voz mais firme que conseguiu impor. O homem ergueu o olhar, surpreso com o elogio. "Obrigado", respondeu com um sorriso educado. "Trabalho com retratos há muitos anos." "Posso ver outras obras suas?", perguntou Eduardo, indicando um portfólio que repousava sobre a mesa. "Claro." Enquanto folheava o portfólio, Eduardo percebeu um padrão. Muitas das pinturas retratavam crianças ao piano, ou crianças olhando para o horizonte, sempre com um ar de nostalgia, de espera, e em todas elas, quase escondido, estava o pequeno barco que servia de assinatura. "Por que o barco?", perguntou apontando para a minúscula embarcação em uma das telas. O homem hesitou por um instante, como se a pergunta o tivesse surpreendido. "É uma longa história", respondeu finalmente. "Algo da minha infância, um símbolo de retorno ao lar, eu acho." Eduardo sentiu um nó na garganta. Era a hora da verdade. "Tenho algo para lhe mostrar", disse, retirando do bolso o pequeno barco de madeira que Gustavo havia deixado no orfanato. Os olhos do homem se arregalaram ao ver o objeto. Seu rosto empalideceu e, por um momento, pareceu que ia desfalecer. Onde você conseguiu isso?", perguntou com a voz quase inaudível. "No orfanato Santa Clara.
Irmã Conceição o guardou todos esses anos. O homem pegou o barquinho com mãos trêmulas, examinando-o como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu pensava que tinha perdido para sempre, murmurou. Não, disse Eduardo, sentindo as lágrimas começarem a cair. Não estava perdido. Assim como você nunca esteve realmente perdido, meu campeão. Ao ouvir aquelas palavras, meu campeão, o homem ergueu os olhos que agora transbordavam de lágrimas. Não havia mais dúvidas, não havia mais hesitação. 25 anos haviam se passado, mas naquele instante, através das lágrimas, eles eram novamente os dois meninos que brincavam no jardim da mansão dos Monteiro. Eduardo, sussurrou o homem, sua voz embargada pela emoção. É realmente você? Eduardo assentiu, incapaz de falar. Sem se importar com os olhares curiosos ao redor, deu a volta na mesa e abraçou o irmão que pensara ter perdido para sempre. Gustavo, ou Rafael, como se chamava agora, correspondeu ao abraço com igual intensidade, como se temesse que, ao soltar, o irmão pudesse novamente desaparecer. Por longos minutos, ficaram assim, abraçados, deixando que as lágrimas lavassem 2 décadas e meia de separação, de dor, de espera. Quando finalmente se afastaram, Eduardo viu que Maria e Ricardo haviam se aproximado, observando a cena com emoção. Esta é Maria, apresentou Eduardo. Foi ela quem o reconheceu em uma fotografia na minha casa. Ela esteve com você no orfanato. Gustavo voltou-se para Maria, o reconhecimento iluminando seu olhar. Maria do piano, disse com um sorriso trêmulo. Você tocava comigo às vezes. Era a única que acreditava nas minhas histórias. Maria assentiu, enxugando as próprias lágrimas. Eu sempre soube que você encontraria seu caminho de volta para casa. Gustavo olhou para a menina que ainda esperava pacientemente pelo retrato. Me desculpe, disse. Preciso cancelar nossa sessão hoje. Algo muito importante aconteceu. A mãe da menina, percebendo a intensidade emocional do momento, concordou prontamente. Sem problemas. Podemos voltar outro dia. Enquanto Gustavo recolhia rapidamente seus materiais, Eduardo não conseguia tirar os olhos do irmão, como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente a qualquer momento. 25 anos de busca, de dor, de esperança nunca completamente abandonada, culminavam neste instante de reconexão. Vamos para casa, disse Eduardo, colocando o braço ao redor dos ombros do irmão. Há muito que precisamos conversar. Gustavo assentiu, olhando uma última vez para o barquinho de madeira que ainda segurava firmemente. Sim, respondeu, com a voz embargada pela emoção. Vamos para casa. O carro percorria as ruas iluminadas de São Paulo em direção ao Morumbi. Gustavo observava a cidade pela janela, em silêncio, ocasionalmente tocando o pequeno barco de madeira, como se precisasse se certificar de que aquilo tudo era real. Eduardo, sentado ao seu lado no banco traseiro, respeitava esse momento de introspecção, embora tivesse milhares de perguntas queimando em sua mente. Você se lembra do dia? Perguntou finalmente Gustavo, sem desviar o olhar da janela. Do dia em que fui levado? Eduardo sentiu um aperto no peito. Cada minuto. Era um sábado. Mamãe estava doente, então papai me pediu para levar você ao Parque Ibirapuera com a dona Helena, nossa babá. Você queria ver os cisnes no lago. Gustavo fechou os olhos, como se tentasse recuperar fragmentos de memória. Lembro dos cisnes e de um sorvete de chocolate. Você comprou para mim, mesmo depois de mamãe ter dito que só poderíamos comer depois do almoço. Um sorriso triste passou pelos lábios de Eduardo. Sim, e você prometeu não contar a ela. Foi nosso segredo. E então? Dona Helena recebeu uma ligação. Disse que era urgente e se afastou para atender. Eu estava observando uns garotos jogando futebol. Quando me virei, você não estava mais lá. No banco da frente, Maria e Ricardo escutavam em silêncio, testemunhas de um diálogo que havia esperado 25 anos para acontecer. Lembro de uma mulher, disse Gustavo, franzindo a testa com o esforço de recordar. Ela disse que você estava me chamando, que tinha encontrado algo para me mostrar. Eu a segui. E depois? Perguntou Eduardo, quase sem respirar. Depois fica confuso. Lembro de estar em um carro, de chorar chamando por você.
A mulher dizia que estava tudo bem, que logo estaríamos em casa. Mas não fomos para casa. Eduardo engoliu em seco, sentindo a culpa que carregara por tantos anos ressurgir. Eu nunca deveria ter tirado os olhos de você. Nunca me perdoei por isso. Gustavo virou-se para encará-lo pela primeira vez desde que entraram no carro. Não foi sua culpa, Eduardo. Éramos crianças. O carro parou diante da mansão dos Monteiro. Gustavo contemplou a imponente edificação com um misto de familiaridade e estranhamento. Ainda temos o mesmo piano? Perguntou, enquanto caminhavam pelo jardim em direção à entrada. Sim, respondeu Eduardo. Mamãe nunca permitiu que nos desfizéssemos dele. Dizia que você voltaria para tocá-lo um dia. Ao entrarem na casa, Dona Celeste veio recebê-los e parou boquiaberta ao ver Gustavo. Apesar dos anos passados, a semelhança com o menino desaparecido era inegável. Meu Deus do céu, murmurou a governanta, levando as mãos ao rosto. É o menino Gustavo. Gustavo sorriu incerto. Oi, Dona Celeste. A senhora não mudou nada. A governanta correu para abraçá-lo, soluçando de alegria. Meu menino está de volta. Eduardo observava a cena emocionado. Era apenas o começo dos reencontros, das reconexões, da reconstrução de uma vida interrompida. Vamos para a sala de música, sugeriu, após Dona Celeste finalmente soltar Gustavo. Há tanto para conversar. A sala de música permanecia praticamente idêntica a 25 anos atrás. O piano de cauda negro ocupava o centro, iluminado por um abajur de pé que criava um círculo dourado sobre o instrumento. Nas paredes, fotografias da família em momentos felizes, incluindo várias de Eduardo e Gustavo juntos, tocando piano, brincando no jardim, posando em ocasiões especiais. Gustavo aproximou-se lentamente do piano, como quem se aproxima de um altar. Passou os dedos delicadamente sobre as teclas, sem pressioná-las. Ainda me lembro, disse baixinho. Ainda me lembro de tudo. Sentou-se ao banco e, após um momento de hesitação, começou a tocar. Era uma melodia simples, a mesma que Eduardo lhe ensinara quando ele tinha apenas 4 anos. Os dedos moviam-se com fluidez, como se nunca tivessem deixado de tocar aquele piano específico. Eduardo sentou-se ao seu lado, e juntos, sem trocar uma palavra, completaram a melodia em um dueto improvisado que parecia reatar um fio musical interrompido décadas antes. Quando a música cessou, o silêncio que se seguiu estava carregado de emoção. Maria e Ricardo haviam se retirado discretamente, deixando os irmãos a sós com suas memórias. O que aconteceu depois que você foi levado do parque? Perguntou Eduardo, finalmente dando voz à pergunta que o atormentara por tantos anos. Gustavo respirou fundo, organizando as lembranças fragmentadas. A mulher que me levou, ela não era má pessoa. Pelo menos não acho que fosse. Disse que havia pessoas que não podiam ter filhos e precisavam de um menino como eu. Fui levado para uma casa no interior em uma cidade pequena. Passei alguns meses lá com um casal. Eles eram gentis, mas eu chorava todas as noites, chamando por você e pelos nossos pais. Eduardo ouvia atentamente, sentindo cada palavra como uma pequena punhalada. Então, houve um acidente, continuou Gustavo. O carro em que estávamos capotou em uma estrada rural. O homem não resistiu. A mulher ficou gravemente ferida. Eu tive apenas alguns arranhões, mas perdi parte da minha memória. Lembrava de fragmentos. A casa grande, o piano, você me chamando de meu campeão. Mas não conseguia juntar as peças. Como você acabou no orfanato? Quando acordei no hospital, havia uma assistente social. A mulher que me adotara estava inconsciente. Não havia documentos, nada que comprovasse quem eu era. A assistente social me levou para o orfanato, dizendo que seria temporário, até descobrirem minha identidade. Criou-se uma nova certidão para mim com o nome de Gabriel Silva. Eduardo balançou a cabeça, incrédulo. Todo esse tempo, você estava tão perto. Se ao menos tivéssemos procurado nos orfanatos... A polícia procurou, disse Gustavo gentilmente. Lembro de policiais visitando o orfanato várias vezes. Mas eu não sabia meu nome completo, nem o endereço. Só tinha lembranças fragmentadas que pareciam fantasias para os adultos. E depois, quando você fugiu do orfanato? Gustavo sorriu tristemente. Vivi nas ruas por um tempo.
Desenhava retratos na Praça da Sé para conseguir alguns trocados. Um dia, um pintor idoso me viu desenhando e me ofereceu abrigo. Cassiano, um homem extraordinário. Ensinou-me técnicas, me incentivou a estudar. Foi como um pai para mim durante 10 anos. Onde ele está agora? Gostaria de agradecê-lo pessoalmente. Gustavo baixou o olhar. Ele não está mais entre nós. Partiu há 5 anos. Deixou-me seu pequeno ateliê em Santa Cecília, onde vivo até hoje. Eduardo assentiu compreensivo. E você nunca tentou nos encontrar? Tentei, respondeu Gustavo. Quando tinha cerca de 20 anos, comecei a recuperar mais memórias. Cassiano me incentivou a buscar minha família verdadeira. Procuramos em jornais antigos, fomos a delegacias, mas sem um nome completo, sem um endereço preciso. Era como procurar uma agulha num palheiro. Buscamos por você durante anos, disse Eduardo, a voz embargada. Nunca desistimos completamente. Mas com o tempo, as buscas oficiais cessaram. A polícia acreditava que você não estava mais, que não te encontraríamos com vida. Gustavo tocou o braço do irmão, reconfortando-o. O importante é que nos encontramos agora. Nossos pais... Começou Eduardo hesitante. Eu sei, interrompeu Gustavo suavemente. Eles não estão mais aqui, não é? Eduardo balançou a cabeça. Mamãe adoeceu após seu desaparecimento. Nunca se recuperou totalmente. Partiu quando eu tinha 28 anos. Papai aguentou mais tempo, mas o coração dele também estava partido. Foi embora há 8 anos. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Gustavo. Eu tinha a esperança de revê-los. Eles nunca te esqueceram, assegurou Eduardo. Nunca perderam a esperança de que um dia você voltaria. Mamãe deixou uma carta para você, caso algum dia te encontrássemos. Eduardo levantou-se e foi até uma escrivaninha no canto da sala. De uma gaveta, retirou um envelope amarelado pelo tempo com o nome Gustavo, escrito na caligrafia delicada da mãe. Ela escreveu isso pouco antes de partir. Pediu-me que guardasse para você. Gustavo pegou o envelope com mãos trêmulas, abriu-o cuidadosamente e desdobrou a carta. A voz embargada pela emoção começou a ler em voz alta. Meu querido Gustavo, se você está lendo esta carta, significa que o milagre que sempre esperei finalmente aconteceu e você encontrou o caminho de volta para casa. Mesmo que eu não esteja mais aí para abraçá-lo, quero que saiba que nunca, nem por um momento, deixei de pensar em você, de procurá-lo, de esperar por você. O piano ainda guarda as melodias que seus dedinhos tocavam. As flores do jardim ainda florescem como quando você corria entre elas. Seu irmão Eduardo manteve viva a promessa de encontrá-lo. E eu, meu filho, mantive viva a certeza de que você estava em algum lugar, crescendo, tornando-se o homem maravilhoso que sempre soube que seria. O amor de mãe não conhece tempo nem distância. Ele permanece eterno, aguardando o momento do reencontro, mesmo que seja em outra dimensão. Seja feliz, meu pequeno pianista. Toque as melodias que o tempo tentou silenciar. E saiba que, onde quer que eu esteja, estou ouvindo e aplaudindo cada nota. Com todo o meu amor, para sempre, sua mãe. Quando terminou de ler, Gustavo deixou-se chorar abertamente. Eduardo o abraçou, e por longos minutos permaneceram assim, compartilhando a dor da perda e a alegria do reencontro. E agora? Perguntou Gustavo, finalmente, enxugando as lágrimas. O que acontece agora? Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seus olhos pela primeira vez em muitos anos. Agora, meu campeão, começamos de novo. Você volta para casa, recuperamos o tempo perdido, construímos novas memórias. Gustavo olhou ao redor da sala de música, para o piano, para as fotografias nas paredes, para o irmão ao seu lado. 25 anos de separação, de vida construída longe dali, de identidade forjada nas adversidades. Eu tenho uma vida em Santa Cecília, disse calmamente. Meu ateliê, meus amigos, minha arte. Eduardo assentiu, compreensivo. Não estou pedindo que abandone tudo. Estou pedindo apenas que me permita fazer parte da sua vida novamente. Que me dê a chance de conhecer o homem que meu irmãozinho se tornou. Gustavo sorriu, sentindo um peso enorme deixar seus ombros. Durante toda a sua vida, carregara o fardo de ser alguém incompleto,
alguém com um passado fragmentado, com lembranças que pareciam mais sonhos do que realidade. Agora, finalmente, as peças se encaixavam. Eu adoraria isso, respondeu com sinceridade. Naquela noite, muito depois de Maria e Ricardo terem se retirado, os irmãos Monteiro permaneceram na sala de música, tocando, conversando, reconectando-se através das melodias e das memórias. O tempo havia sido cruel ao separá-los, mas agora lhes oferecia a dádiva da reconciliação, do recomeço. E na mansão que por tanto tempo estivera envolta em silêncio e tristeza, a música voltou a ecoar como uma promessa cumprida, como um círculo finalmente fechado. Os dias que se seguiram ao reencontro foram intensos e emocionais. Gustavo dividia seu tempo entre o ateliê em Santa Cecília e a mansão no Morumbi. Eduardo reorganizou seus compromissos profissionais para estar mais presente, acompanhando o irmão em suas redescobertas. Juntos, visitaram lugares da infância. O Parque Ibirapuera, onde tudo havia começado, a escola onde Gustavo estudara até os 6 anos, a confeitaria onde costumavam tomar sorvete aos domingos. Cada lugar desencadeava novas memórias, preenchendo as lacunas de uma história interrompida. Para Gustavo, era como redescobrir partes de si mesmo que haviam permanecido adormecidas por décadas. Lembra daquele Natal em que você insistiu em se vestir de Papai Noel para me surpreender? Perguntou Gustavo, enquanto revisitavam álbuns de fotografia na biblioteca da mansão. Eduardo riu, surpreso. Você se lembra disso? Tinha apenas 5 anos. Lembro que percebi que era você, porque o Papai Noel estava usando os mesmos tênis que você, mas fingi acreditar para não te decepcionar. Essas pequenas recordações compartilhadas eram preciosas para ambos, como pedaços de um quebra-cabeça finalmente reunidos. Enquanto isso, Ricardo e sua equipe continuavam investigando as circunstâncias do desaparecimento de Gustavo. Quem era a mulher que o levara do parque? Como ele acabara no orfanato com documentos falsos? Havia muitas perguntas ainda sem resposta. Numa tarde chuvosa de sexta-feira, um mês após o reencontro, Ricardo chegou à mansão com novidades. Eduardo e Gustavo receberam-no na biblioteca, onde haviam passado a manhã organizando partituras antigas. Consegui informações sobre o casal que ficou com Gustavo após o sequestro, anunciou Ricardo, colocando uma pasta sobre a mesa. Carlos e Mariana Rezende viviam em Atibaia, numa chácara isolada. Ele era engenheiro aposentado, ela enfermeira. Gustavo sentou-se sentindo o coração acelerar. Era estranho ouvir detalhes sobre pessoas que haviam feito parte de sua vida, mas das quais tinha apenas lembranças nebulosas. Como me encontraram? Perguntou. Ricardo abriu a pasta, revelando fotografias e documentos. Conseguimos acesso a arquivos policiais antigos e cruzamos informações com registros hospitalares da época. O acidente que você mencionou aconteceu na estrada entre Atibaia e Bragança Paulista, em dezembro de 1998, 6 meses após seu desaparecimento. Eduardo examinou as fotografias. Um casal de meia-idade sorrindo para a câmera em frente a uma casa de campo. Um carro capotado à beira de uma estrada. Um recorte de jornal noticiando o acidente. Eles tinham filhos? Perguntou Eduardo. Não, respondeu Ricardo. Aparentemente tentaram adotar legalmente por anos, sem sucesso. Carlos tinha um problema cardíaco que o impedia de passar nas avaliações para a adoção. Então recorreram ao mercado negro, concluiu Eduardo, sentindo uma mistura de raiva e pena. Não exatamente, corrigiu Ricardo. Pelo que descobrimos, eles foram enganados. Acreditavam estar participando de uma adoção internacional legal, intermediada por uma suposta assistente social chamada Vera Lúcia Menezes. Gustavo franziu a testa. Vera. Lembro desse nome. Era a mulher que me levou do parque. Exato. Vera trabalhava para uma rede de tráfico de crianças que atuava em São Paulo na década de 90. Abordava crianças em parques e shoppings, levava-as para uma casa em Santana, onde as mantinha até encontrar compradores. Compradori? Repetiu Eduardo, enojado com o termo. Casais desesperados que não conseguiam adotar pelos meios legais. Vera forjava documentos, criava histórias. No caso dos Rezende, disse que você era filho de uma imigrante boliviana que havia falecido
e não tinha outros parentes no Brasil. Gustavo levantou-se perturbado e caminhou até a janela. A chuva caía intensamente lá fora, espelhando sua turbulência interior. Eles sabiam que eu havia sido sequestrado? Acreditamos que não, respondeu Ricardo. Quando aconteceu o acidente e você foi levado ao hospital, Mariana estava inconsciente. Carlos não resistiu. Você não tinha documentos, apenas o nome que eles te chamavam Gabriel. As autoridades assumiram que você era filho deles, e quando Mariana recobrou a consciência semanas depois, o sistema já havia te encaminhado para o orfanato. E o que aconteceu com Mariana? Perguntou Eduardo. Ficou internada por meses. Quando recebeu alta, foi informada que Gabriel estava em um orfanato. Tentou recuperá-lo, mas sem documentos que comprovassem a maternidade, e com a saúde fragilizada não conseguiu. Ela está viva? A voz de Gustavo tremia levemente. Ricardo assentiu. Vive em um asilo em Bragança Paulista. Tem 78 anos hoje. Um silêncio pesado instalou-se na biblioteca. Eduardo observava o irmão, tentando imaginar a confusão de sentimentos que ele devia estar experimentando. Quero vê-la, disse finalmente Gustavo. Preciso entender o que aconteceu, ouvir a versão dela. Eduardo hesitou. Tem certeza? Pode ser doloroso. Tenho. Não se trata de perdão ou vingança. Trata-se de compreender, de fechar um ciclo. Eduardo assentiu, respeitando a decisão do irmão. E quanto a essa tal de Vera, a mulher que te sequestrou? Ricardo fechou a pasta. Desapareceu há mais de 20 anos. Acreditamos que tenha deixado o país quando a polícia começou a desmantelar a rede de tráfico. Estamos rastreando, mas não será fácil encontrá-la. Continue procurando, instruiu Eduardo. Quero justiça. Na manhã seguinte, Eduardo, Gustavo e Maria partiram para Bragança Paulista. O asilo São Vicente de Paulo era uma construção antiga, mas bem conservada, com amplos jardins onde idosos passeavam sob a supervisão de cuidadores. A diretora, uma mulher de meia-idade chamada Regina, recebeu-os em seu escritório. Dona Mariana está conosco há 6 anos, explicou, enquanto os conduzia pelos corredores do asilo. É uma senhora reservada, mas muito lúcida para a idade. Passa a maior parte do tempo no jardim, pintando. Pintando? Repetiu Gustavo surpreso. Sim, paisagens principalmente. Diz que aprendeu com o filho que perdeu. Eduardo e Gustavo trocaram um olhar significativo. Encontraram Mariana Rezende sentada em um banco do jardim diante de um cavalete. Era uma senhora frágil. Cabelos brancos presos em um coque, olhos azuis ainda vivos por trás de óculos de armação antiga. Pintava uma paisagem serena, um lago com cisnes, árvores ao fundo. Dona Mariana, chamou Regina suavemente. Estes senhores gostariam de conversar com a senhora. É sobre Gabriel. A mão da idosa tremeu, derrubando o pincel. Virou-se lentamente, os olhos arregalados fixos em Gustavo. Gabriel, sussurrou, a voz quase inaudível. Gustavo deu um passo à frente, sentindo o coração disparar. Olá, Dona Mariana. A idosa levou as mãos trêmulas ao rosto de Gustavo, tocando-o como se quisesse se certificar de que era real. Meu Deus, é você mesmo. Meu menino. Gustavo permitiu o toque, sentindo uma estranha conexão com aquela mulher que, por um breve período, fora sua mãe postiça. A senhora se importa se conversarmos? Perguntou gentilmente. Mariana assentiu, ainda atônita. Regina trouxe mais cadeiras e todos se sentaram. Eduardo e Maria mantiveram-se ligeiramente afastados, dando espaço para o diálogo. Procurei por você durante anos, começou Mariana, sua voz trêmula de emoção. Quando acordei no hospital e disseram que Carlos havia partido e que você tinha sido levado para um orfanato. Foi como se o mundo tivesse acabado novamente. A senhora sabia? Perguntou Gustavo diretamente. Sabia que eu havia sido sequestrado? Mariana baixou os olhos e, por um momento, pareceu que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de culpa. No início, não. Vera nos disse que você era filho de uma imigrante falecida, que estava tudo legalizado. Pagamos uma quantia considerável pelo processo de adoção. Mas então,
Você começou a falar sobre sua família verdadeira, sobre a casa grande, o piano, o irmão, e as peças começaram a se encaixar. E por que não me devolveram? A voz de Gustavo tremia com uma raiva contida. Tentamos, respondeu Mariana, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Carlos entrou em contato com Vera, exigindo que ela dissesse a verdade, que nos ajudasse a encontrar sua família real. Mas ela desapareceu. Não sabíamos seu nome verdadeiro, nem onde vivia. E então? Carlos ficou com medo. Medo de ser acusado de sequestro, de irmos para a cadeia. Decidimos que depois do Natal iríamos à polícia, contaríamos tudo. Mas antes que pudéssemos fazer isso, houve o acidente. Eduardo, que até então apenas escutava, interveio. A senhora tem alguma ideia de como encontrar essa Vera? Mariana balançou a cabeça. Nunca mais a vi, mas guardei algo que talvez possa ajudar. Com mãos trêmulas, retirou da bolsa uma fotografia antiga. Nela, Vera posava ao lado do casal e de um Gustavo de 6 anos, todos sorrindo em frente à chácara em Atibaia. Era nossa assistente social, explicou Mariana, a única foto que tenho dela. Eduardo examinou a imagem atentamente. A mulher na foto era jovem, talvez 30 anos à época, cabelos escuros, olhos amendoados, um sorriso que agora parecia sinistro em retrospectiva. Posso ficar com isso? Perguntou. Pode ser útil nas investigações. Mariana assentiu. Claro, esperei tanto por este momento. Rezei para ter a chance de pedir perdão antes de partir deste mundo. Gustavo observou aquela mulher idosa e frágil, uma sombra da pessoa que conhecera brevemente na infância. A raiva que sentira inicialmente dava lugar a uma estranha compaixão. Carlos e a senhora, vocês foram gentis comigo, reconheceu. Lembro disso. Mariana sorriu tristemente. Você era uma criança especial, tão talentoso, tão sensível. Carlos te ensinou a pintar. Passavam horas no quintal com as telas e os pincéis. Foi a época mais feliz de nossas vidas, apesar das circunstâncias. Gustavo assentiu, recordando-se de fragmentos daquele período. Tardes pintando no quintal, o cheiro de tinta a óleo, as mãos pacientes do homem mais velho guiando as suas. Foi Carlos quem me introduziu à arte, reconheceu. Tornei-me artista por causa dele. Lágrimas de alegria brilharam nos olhos de Mariana. Ele ficaria tão orgulhoso de ver o homem que você se tornou. Antes de se despedirem, Gustavo fez uma última pergunta. Por que a senhora pintava cisnes hoje? Mariana sorriu. Você sempre falava deles. Dizia que seu último passeio feliz havia sido para ver cisnes num lago. Comecei a pintá-los depois que o perdemos, como uma forma de manter viva a memória do menino que por tão pouco tempo foi nosso filho. No caminho de volta a São Paulo, Gustavo permaneceu em silêncio, processando tudo o que havia descoberto. Eduardo respeitou esse momento de introspecção, mantendo uma mão reconfortante sobre o ombro do irmão. Como se sente? Perguntou finalmente, quando já avistavam os primeiros arranha-céus da capital. Gustavo suspirou profundamente, como se tivesse acabado de completar um quebra-cabeça que passei a vida inteira tentando montar. Há peças dolorosas, peças bonitas, peças que nunca imaginei que existissem, mas agora pelo menos consigo ver a imagem completa. Eduardo sorriu, compreensivo. E o que você vê nessa imagem? Vejo que, apesar de tudo o que aconteceu, tive sorte. Poderia ter tido um destino muito pior. Fui criado por pessoas que, mesmo em meio a erros terríveis, me amaram. Tive Cassiano, que me ensinou tanto. Tive Maria, que guardou minha história. E agora tenho você de volta. Naquela noite, ao retornarem à mansão, encontraram Ricardo aguardando com notícias. Usando a fotografia fornecida por Mariana, ele havia conseguido identificar Vera Lúcia Menezes. Seu nome verdadeiro era Beatriz Fontes, e ela havia deixado o Brasil em 2001, estabelecendo-se em Portugal com um novo nome. Ela está viva? Perguntou Eduardo. Sim, confirmou Ricardo. Vive em Lisboa. Abriu uma agência de adoção internacional, aparentemente legítima desta vez. Eduardo sentiu o sangue ferver. Vou processá-la. Vou garantir que pague por tudo que fez. Gustavo, que observava o pôr do sol pela janela da biblioteca, virou-se para o irmão. Para quê, Eduardo? O que isso mudaria?
É questão de justiça, Gustavo. Ela destruiu nossa família. Gustavo caminhou até o irmão, colocando as mãos sobre seus ombros. Nossa família está se reconstruindo agora. Processos, tribunais, toda a exposição midiática que isso traria, só reabriria feridas. Não é isso que eu quero. Eduardo suspirou, frustrado. Então o que você quer? Gustavo sorriu suavemente. Quero seguir em frente. Quero usar nossa história para algo positivo. Tantas crianças desaparecem todos os dias, algumas nunca são encontradas. Talvez possamos ajudá-las, as crianças e as famílias. Eduardo observou o irmão com admiração. Apesar de tudo que vivera, Gustavo havia se tornado um homem compassivo, capaz de transformar dor em propósito. Uma fundação, sugeriu Eduardo, começando a compreender a visão do irmão. Poderíamos criar uma fundação dedicada a encontrar crianças desaparecidas e apoiar suas famílias. Os olhos de Gustavo brilharam. Exatamente. A Fundação Monteiro para Crianças Desaparecidas. Naquele momento, uma ideia que nascera da dor mais profunda começava a se transformar em um projeto de esperança. E os irmãos Monteiro, finalmente reunidos após 25 anos de separação, descobriam um novo propósito para sua história. No dia seguinte, enquanto trabalhavam nos primeiros esboços do projeto da fundação, o telefone tocou. Era do asilo em Bragança Paulista. Mariana Rezende havia partido durante a noite, tranquilamente em seu sono. Antes de se recolher, havia terminado sua última pintura, o lago com cisnes, mas agora incluíra duas figuras à margem, 2 meninos de mãos dadas. Gustavo recebeu a notícia com um aperto no peito, mas também com uma estranha sensação de encerramento. Era como se Mariana, após encontrá-lo novamente e receber seu perdão, tivesse cumprido sua última missão neste mundo. Vamos ao funeral? Perguntou Eduardo. Gustavo assentiu. Sim, devemos isso a ela, e vou levar a pintura para o ateliê. Será a primeira peça de uma nova coleção. Caminhos de Volta. Os meses que se seguiram foram de intensa atividade para os irmãos Monteiro. A ideia da fundação rapidamente tomou forma, impulsionada pela determinação de Eduardo e pela sensibilidade artística de Gustavo. Juntos, eles transformaram o terceiro andar da mansão em um espaço dedicado ao projeto. Salas de reunião, um centro de atendimento às famílias, uma área tecnológica para coordenar buscas. Maria, cuja perspectiva única como ex-interna do orfanato era valiosa, foi convidada a assumir o cargo de coordenadora de relações com instituições assistenciais. Ricardo, com sua experiência em investigação, tornou-se o diretor de operações de busca. Uma equipe multidisciplinar foi formada, incluindo psicólogos, assistentes sociais e especialistas em segurança digital. Numa manhã ensolarada de primavera, Eduardo encontrou Gustavo no ateliê improvisado que haviam montado em uma das salas da mansão. O irmão trabalhava em uma tela grande, concentrado, pinceladas precisas, dando vida a uma imagem poderosa. 2 mãos infantis entrelaçadas, emergindo de um fundo de sombras para a luz. Ficou incrível, comentou Eduardo, admirando o trabalho. Gustavo sorriu satisfeito. Será o símbolo da fundação. O que acha? Perfeito. Representa exatamente o que queremos transmitir. Esperança, conexão, o caminho da escuridão para a luz. Gustavo colocou o pincel de lado e contemplou a obra quase finalizada. Estive pensando, talvez devêssemos adiar a inauguração da fundação. Eduardo franziu a testa, surpreso. Por quê? Está tudo praticamente pronto. A assessoria de imprensa já começou a divulgar. Temos o coquetel agendado para o próximo mês. Eu sei, mas... Gustavo hesitou. Antes de oficializarmos isso, quero fazer algo importante, algo pessoal. O quê? Uma exposição. Minha primeira grande exposição individual. Eduardo sorriu, compreendendo imediatamente. Claro, Caminhos de Volta. Gustavo assentiu. Exato. Quero contar nossa história através da arte, não apenas como uma catarse pessoal, mas como uma forma de dar visibilidade à causa antes mesmo do lançamento oficial da fundação. É uma ideia brilhante, Gustavo. Podemos usar o salão principal da Monteiro Empresas para a exposição. Tem espaço suficiente e a localização no centro é perfeita. Não,
respondeu Gustavo, surpreendendo o irmão. Agradeço a oferta, mas quero fazer isso no meu espaço, no meu território. Eduardo entendeu imediatamente. Apesar da reconciliação, Gustavo ainda lutava para equilibrar suas duas identidades. O menino Gustavo Monteiro e o homem Rafael Almeida, que se construíra a partir do nada. Seu ateliê em Santa Cecília? É pequeno, eu sei. Mas é importante para mim que as pessoas vejam onde e como vivi todos esses anos. Que entendam que esta não é apenas uma história de perda, mas também de sobrevivência, de reconstrução. Eduardo assentiu, respeitando a decisão do irmão. Quando quer fazer isso? Em 2 semanas, já comecei a preparar as obras. Tenho 15 telas quase prontas, cada uma representando uma fase da minha jornada. Precisa de ajuda com a organização, a divulgação? Gustavo sorriu, agradecido pela oferta, mas firme em sua independência. Tenho alguns contatos no meio artístico. Quero que seja algo íntimo, autêntico, uma exposição que reflita quem eu sou, não quem os outros esperam que eu seja. Eduardo compreendeu. Durante os meses de reaproximação, percebera que, apesar do amor renovado entre eles, Gustavo lutava para não ser engolido pelo mundo dos Monteiro. Era um equilíbrio delicado. Recuperar a identidade perdida sem perder a que construíra por conta própria. Nas 2 semanas seguintes, Gustavo praticamente se mudou para o ateliê em Santa Cecília, mergulhando de corpo e alma na finalização das obras para a exposição. Eduardo respeitava esse espaço, visitando-o ocasionalmente, sempre aguardando o convite explícito do irmão. Numa dessas visitas, Eduardo foi apresentado aos amigos que Gustavo fizera ao longo dos anos. Outros artistas, músicos, escritores, uma comunidade diversa e vibrante que o acolhera e apoiara quando ele não tinha ninguém. Vê-lo interagindo com essas pessoas, sendo claramente amado e respeitado por elas, encheu Eduardo de uma mistura de alegria e uma pontada de melancolia pelo tempo perdido. Na noite da abertura da exposição, o pequeno ateliê em Santa Cecília estava transformado. As paredes brancas exibiam as 15 telas que Gustavo criara especialmente para a ocasião, iluminadas por spots discretos. Uma multidão heterogênea circulava pelo espaço. Artistas locais, críticos de arte, jornalistas e amigos próximos de ambos os irmãos. Eduardo chegou cedo, acompanhado por Maria, Ricardo e Dona Celeste, que insistira em estar presente nesse momento tão significativo. No centro do ateliê, um piano de armário antigo havia sido posicionado, um presente surpresa de Eduardo para o irmão. Gustavo recebeu os convidados com uma mistura de nervosismo e orgulho. Vestia uma camisa azul marinho simples, calça jeans e tênis. Um visual que contrastava com os ternos elegantes de muitos presentes, incluindo Eduardo. Era mais um símbolo da vida que escolhera, da identidade que forjara longe do luxo dos Monteiro. Senhoras e senhores, começou Gustavo, quando o espaço estava completamente cheio. Agradeço a presença de todos nesta noite tão especial. Caminhos de Volta não é apenas uma exposição de arte. É a narrativa visual de uma jornada pessoal que, por incrível que pareça, teve um final feliz. Olhares curiosos se voltaram para ele, muitos ainda não familiarizados com a história completa. Aos 6 anos, fui separado da minha família em circunstâncias traumáticas. Cresci com outro nome, outra identidade. Construí uma vida inteira sem saber exatamente quem era ou de onde vinha. Há poucos meses, o destino, na forma de uma mulher extraordinária chamada Maria, reconectou-me com meu irmão Eduardo e com meu passado. Murmúrios de surpresa e comoção percorreram o público. Eduardo, parado ao lado de Maria, sentiu os olhos marejarem. Esta exposição é uma celebração de todos os caminhos que percorri para voltar para casa, continuou Gustavo. É também um prelúdio para algo maior que estamos construindo. A Fundação Monteiro para Crianças Desaparecidas, que será oficialmente inaugurada no próximo mês. Aplausos entusiasmados interromperam seu discurso. Quando o silêncio retornou, Gustavo fez um gesto abrangente, indicando as telas expostas. Cada obra aqui representa uma etapa dessa jornada. A primeira, Fragmentos, retrata as memórias nebulosas da minha primeira infância. Os olhares se voltaram para a tela mencionada, uma composição abstrata, onde manchas de cor vibrante
emergiam de um fundo sombrio como lembranças lutando para vir à tona. Orfanato captura os anos de isolamento, de incompreensão. Mentores é uma homenagem a Cassiano, o homem que me acolheu das ruas e me ensinou o ofício que se tornou minha vida. Barquinho representa a esperança que nunca morreu. Eduardo observava os rostos dos presentes, vendo como eram tocados pela história e pela arte que a transmitia. Críticos de arte tomavam notas, fotógrafos registravam cada tela, jornalistas gravavam discretamente o discurso. A peça central desta exposição é Reencontro, continuou Gustavo, indicando a maior das telas, posicionada na parede principal. Era uma obra impressionante. 2 rostos masculinos, um jovem e um maduro, emergindo de fundos distintos para se encontrarem no centro da tela, os contornos se fundindo, as cores se harmonizando. E agora, disse Gustavo, caminhando até o piano, gostaria de complementar as imagens com música. Esta é uma composição que criei durante o tempo em que estive separado da minha família. Chamava-se Para Alguém que Não Lembro, mas agora, finalmente, sei exatamente para quem ela foi escrita. Sentou-se ao piano e começou a tocar. A melodia era ao mesmo tempo nostálgica e esperançosa, com notas graves que evocavam perda e solidão, gradualmente ascendendo para uma progressão luminosa e reconciliadora. No clímax da peça, para a surpresa de todos, Eduardo caminhou até o piano e juntou-se ao irmão, complementando a melodia com uma linha harmônica perfeitamente sincronizada, como se tivessem ensaiado durante anos. Não havia olhos secos no ateliê quando a música terminou. Os irmãos permaneceram sentados lado a lado no banco do piano, as mãos ainda sobre as teclas, um momento de conexão tão íntimo que quase constrangia os presentes por testemunhá-lo. Depois, enquanto os convidados circulavam observando as obras, Eduardo notou um homem de meia idade, observando atentamente a tela Fragmentos. Havia algo familiar em seu perfil, na postura, na maneira como inclinava levemente a cabeça enquanto estudava a pintura. Professor Renato, chamou Eduardo hesitante. O homem virou-se, surpreso. Eduardo Monteiro? Meu Deus, quanto tempo! Renato Galvão havia sido o professor de piano de ambos os irmãos na infância. Um músico talentoso que abandonara uma promissora carreira como concertista para se dedicar ao ensino. O senhor reconheceu Gustavo? Perguntou Eduardo, indicando o irmão que conversava com alguns críticos do outro lado do salão. Renato balançou a cabeça, maravilhado. Quando li a história nos jornais, mal pude acreditar. Gustavo era meu aluno mais promissor. Tinha um dom natural que se vê uma vez na vida. Sua capacidade de improvisar era extraordinária. E ele nunca perdeu isso, comentou Eduardo orgulhoso. Mesmo sem aulas formais, continuou desenvolvendo seu talento. Posso ver isso. A peça que tocou, a estrutura harmônica, as modulações, há uma sofisticação que não se aprende sozinho. É algo inato. Eduardo sentiu um aperto no peito, pensando em todas as oportunidades que o irmão perdera, em como sua vida poderia ter sido diferente. Não se torture com "e se", disse Renato, como se lesse seus pensamentos. O importante é que ele encontrou seu caminho, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Isso diz muito sobre quem ele é. Do outro lado do ateliê, Gustavo conversava com uma jornalista da Folha de São Paulo que fazia anotações entusiasmadas. Sua história é extraordinária, comentava ela. Digna de um livro, de um filme. Gustavo sorriu, modesto. Há muitas histórias como a minha. A diferença é que a minha teve um final feliz. Milhares de crianças desaparecem todos os anos no Brasil e muitas nunca são encontradas. E é por isso que estão criando a fundação? Exatamente. Queremos usar nossa experiência, nossos recursos e nossa visibilidade para ajudar outras famílias a terem o mesmo desfecho que tivemos. A jornalista fez mais algumas perguntas sobre a fundação, sobre os planos futuros, sobre como a arte havia sido sua salvação durante os anos de separação. Gustavo respondia com sinceridade, mas sem dramatismo, consciente de que sua história pessoal agora se tornava um veículo para uma causa maior. À medida que a noite avançava, a exposição se revelava um sucesso inequívoco. Várias obras receberam ofertas de compra, que Gustavo educadamente recusou, explicando que a coleção completa
seria doada para o espaço permanente da Fundação Monteiro. Por volta da meia-noite, quando o público começava a se dispersar, Eduardo encontrou o irmão sentado ao piano, tocando suavemente uma melodia improvisada. Foi um triunfo, comentou, sentando-se ao lado dele no banco. Gustavo sorriu, exausto, mas feliz. Sim, foi. Mas sabe o que é mais importante? Pela primeira vez em minha vida adulta, sinto que as duas partes de mim, Gustavo Monteiro e Rafael Almeida, não estão mais em conflito. Posso ser ambos. Posso honrar meu passado sem negar o caminho que percorri. Eduardo assentiu, compreendendo profundamente. E quanto ao futuro? Você vai manter o ateliê aqui? Sim, este lugar é importante para mim. Continuarei vindo aqui para pintar, para estar com meus amigos. Mas também quero passar mais tempo na mansão, reconectar-me com nossas raízes, construir novas memórias. Parece o equilíbrio perfeito. Gustavo tocou algumas notas suaves no piano, pensativo. Sabe, a música que tocamos juntos hoje? Comecei a compô-la quando tinha cerca de 15 anos. Eu a chamava de Para Alguém que Não Lembro, porque sentia que faltava uma parte, que havia alguém para quem ela estava destinada, mas eu não conseguia lembrar quem era. E hoje eu completei essa parte, disse Eduardo emocionado. Sim, hoje finalmente a música está completa. Os irmãos permaneceram ali, lado a lado, tocando suavemente, enquanto os últimos convidados se despediam e as luzes da cidade brilhavam lá fora. Duas vidas separadas por um destino cruel, mas que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado o caminho de volta uma para a outra. No dia seguinte, os principais jornais e sites de arte do país destacavam a exposição. Uma jornada de perda e reencontro retratada com maestria, escreveu o crítico do Estado de São Paulo. Rafael Almeida, agora redescoberto como Gustavo Monteiro, prova que a arte pode ser o fio que nos mantém conectados à nossa essência, mesmo quando tudo mais parece perdido, opinava a revista Bravo. Mais importante do que as críticas, porém, foi o impacto humano da exposição. Nas semanas seguintes, dezenas de famílias de crianças desaparecidas entraram em contato inspiradas pela história dos irmãos Monteiro. A fundação, ainda nem oficialmente inaugurada, já começava a cumprir seu propósito. Em uma tarde tranquila, enquanto revisavam os últimos detalhes para a cerimônia de inauguração da fundação, Eduardo encontrou Gustavo na sala de música, contemplando o retrato dos dois meninos ao piano, a imagem que Maria havia reconhecido meses antes, desencadeando toda essa jornada. Quem diria que chegaríamos até aqui, comentou Eduardo, colocando a mão sobre o ombro do irmão. Gustavo sorriu, os olhos fixos na fotografia. É curioso como o destino trabalha, não é? Por 25 anos vivemos separados por apenas alguns quilômetros. Frequentávamos os mesmos lugares, respirávamos o mesmo ar e nunca nos encontramos. Até que encontramos. É isso que importa. Gustavo assentiu, virando-se para encarar o irmão. Sabe o que mais me emociona? Perceber que mesmo separados, mesmo sem nos lembrarmos completamente um do outro, continuamos conectados. Eu através da música e da arte, você através da busca incansável. Alguns laços são simplesmente indestrutíveis, respondeu Eduardo com um sorriso. Naquela noite, os irmãos Monteiro sentaram-se lado a lado ao piano, como faziam na infância, criando juntos uma nova melodia. Uma melodia que falava não apenas de perda e reencontro, mas também de renovação, de propósito, de um futuro construído sobre as fundações do passado, mas não limitado por ele. A música ecoou pela mansão, preenchendo cada cômodo com sua promessa de cura e esperança. Era o som de um novo começo, de uma história reescrita, de um caminho que, depois de muitos desvios, finalmente levara para casa. O salão de eventos da Monteiro Empresas resplandecia naquela noite. Arranjos florais em tons de azul e branco, as cores escolhidas para a fundação, decoravam o ambiente elegante. Um palco havia sido montado em uma das extremidades, com um piano de cauda negro posicionado discretamente ao lado do púlpito. No centro do palco, uma grande tela coberta aguardava o momento de sua revelação. Os convidados chegavam em fluxo constante. Empresários, políticos, artistas, representantes de ONGs, jornalistas.
Todos haviam sido tocados pela história extraordinária dos irmãos Monteiro, que nas últimas semanas ganhara destaque na mídia nacional. A exposição Caminhos de Volta havia sido um catalisador, transformando uma história pessoal de perda e reencontro em um movimento de conscientização sobre crianças desaparecidas. Nos bastidores, Eduardo ajustava a gravata, tentando controlar o nervosismo. Ao seu lado,